gente Uhum. passa a trabalhar com ela em suas componentes horizontais e verticais, né? Então, tu vai ter uma componente horizontal aqui, uma vertical, e a soma dessas duas é o que causa essa velocidade em diagonal, beleza? Perfeito. Então, eu vou colocar aqui para fazer um desenho um pouco mais legal. Daí, nós vamos ter a componente horizontal aqui, deixa eu pintar de vermelho. Nós vamos ter a componente horizontal, que a gente costuma chamar de Vx. No Uhum. caso aqui, ela vai ser a velocidade inicial, né? Vai ser a velocidade inicial, x. Claro que O ela vai ter um V0. segredinho depois, que eu vou falar depois, mas não tem problema. Por hora eu não vou dar spoilers. E aqui você vai ter a V0y. E Uhum. como é que a gente calcula essas velocidadezinhas aí? Você sabe pegar essas componentes? Da oficina cosseno, você disse? Exatamente, exatamente. Com seno e Beleza. cossenos. Muito bem, então a V0x, ela é V0, né? Ou melhor, Uhum. V0x, né? Estava falando. Ela é V0 cosseno θ. E pela lógica, né? O V0y é V0 seno θ. No Perfeito. caso, o θ deste problema em específico é 60 graus. O que Uhum. facilita um pouco a nossa vida, porque os 60 graus, ele é um ângulo notável, né? Uhum. É um ângulo notável, onde o seno e o cosseno têm a ver com meio e raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Muito bem. Então, com isso em mente, aqui nós já temos as componentes das velocidades para podermos utilizar nas equações que nos interessam. Se a gente está procurando uma equação com tempo, né, que nos pede, que nos dá tempo, e nós temos informação tanto da velocidade inicial quanto do deslocamento, afinal de contas, eu sei que essa altura aqui é 8 e a altura aqui também será 8, certo? Sim. Então eu posso usar a equação do sorvetão, né? No Brasil a gente chama ela de sorvetão, certo? Uhum. Que é aquela equação assim, olha só, y ou s, né, que seja, independente da coordenada que você está trabalhando, né? Vai ser Uhum. S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então aqui a gente já tem um monte de detalhes, né, que serão importantes para nós, beleza? Uhum. Por exemplo, nós estamos procurando o tempo no ponto B, Uhum. que é um ponto que tem a mesma altura do ponto A, ok? Certo. Então, a componente vertical da velocidade, vamos pensar assim, já para ir falando de alguns elementos que vão aparecer nessa equação, a componente vertical da velocidade, ela é a mesma do ponto B, só que com o sinal invertido, certo? Uhum. Isso já é uma informação importante. Talvez não vai ser útil aqui, por quê? Porque a velocidade aqui é só inicial, a gente não está se importando com a velocidade final lá. Se a gente Uhum. fosse usar vovô ateu, por exemplo, se importaria, né? Então, para encontrar o tempo aqui, que é o nosso foco, a gente vai usar a equação do movimento, né? Onde a altura no ponto B é igual à altura do ponto A, né? Sim. Então, o que que acontece? Se a gente considerar que vamos lembrar, né? Se a gente considerar, agora vem as considerações, né? A gente tem que ficar esperto com consideração. Isso não é uma coisa que eu vou escolher para você sempre, né? Ou é sempre a mesma escolha. É uma questão do que você se sente mais confortável em fazer, né? Por exemplo, você pode dizer que aqui é referencial do teu problema, Sim, provavelmente eu ou usaria assim. aqui. Eu prefiro aqui, por Em exemplo. cima, aí você faz a altura ficar menos H pro final, né? Se a gente estiver interessado em encontrar aqui, né? Mas como a gente não Uhum. está interessado, vai acabar que, né, que a altura final é zero e a inicial também é zero, que facilita demais as contas, Sim. né? Concorda comigo? Exato. Já facilita muito as contas, né? Maravilha. Então, agora, o que que a gente vai fazer aqui? Com isso zero zero, nós já sabemos a velocidade, mas preste atenção que nós estamos falando do movimento em y, né? Porque nós estamos pensando só na vertical aqui. Então, o Sim. que nos interessa é a velocidade em y, beleza? Que é a componente do seno. Lembra que eu falei lá? V0, seno do ângulo. E a gravidade aí? O que que você vai fazer com a gravidade? Você vai dizer que ela é positiva ou que ela é negativa nesse caso aí? Você tá indo pra Você baixo, acha? negativa. Oi? Negativa. Muito bem, Eu. ela é negativa e você tem que fazer o seguinte, né?
para definir se ela é negativa ou positiva. Você tem que ver para onde você está considerando que a coisa é positiva ou negativa, né? Se a sua velocidade inicial for positiva, então a gravidade é negativa. Sim. Nem sempre a gente faz isso, né? Então, temos que ficar atento a isso. Então, beleza, gravidade é negativa, então menos 9,8, né? Uhum. T ao quadrado sobre 2. Bem, agora as velocidades o enunciado também citou pra gente, né? Sim. Então eu posso até passar esse cara lá pro outro lado. Vai ficar 4,9 t quadrado, já dividindo pelo cara de baixo, né? Nossa, meu Uhum. número tá feio. V inicial era 25. O seno de 60 A raiz é raiz quadrada de 3 de sobre 2. 2. Uhum. E t está aqui. Já passei para lá, já deixei de copiar os zeros, né? E Uhum. por aí vai, beleza? Beleza. Agora a questão é o seguinte: se a gente usar a calculadora, isso aí já fica um pouquinho mais bonito, né? Já vai A ficar um gente pode pouquinho mais usar bonito. calculadora assim, para essas contas assim, sim. Você pode usar, muito bem. Sim. Então, muito bem. Sendo assim, vamos usar então, né? Vai ficar 4,9 t ao quadrado. Eu vou passar esse cara aqui para o lado esquerdo, porque eu já estou me encaminhando para resolver uma báscara, né? Então, Uhum. será que você consegue resolver essa continha aqui para mim, na calculadora? Deixa eu só ver quanto que é a raiz quadrada de. Mais ou menos 1,7, se eu não me engano. Gente, será que é minha internet? Ahn, Desculpa, você falou alguma coisa? Falei. Acabou que deu um bugzinho no meu fone aqui. O que que você falou? Falou a resposta? Dá quanto essa continha em rosa aí? Não sei por que meu negócio mudou. 42,5. 42,5, tá? Uhum. Então aqui você tem uma conta, né? Uhum. Com t ao quadrado. E aí, você sabe resolver uma conta com t ao quadrado? É faria Bhaskara, não? Exatamente. Tome cuidado com esse termo Bhaskara, né? Porque aí na Espanha ninguém chama de Bhaskara. Sim. É uma coisa que só brasileiro fala, sabe? Não, não, eles não chamam mesmo. Mas a gente normalmente nem usa muita Bhaskara aqui. Não sei como é que. Não lembro como é que resolveu esse exercício, mas. É, Mas você lembra como é que resolve Bhaskara? Sua calculadora resolve? normalmente eu faço a conta, né? A Você minha, faz a conta. a minha calculadora que eu uso, a minha calculadora lógica é no celular mesmo. Mas Sim, eu isso. posso. Eu nem sei como é que faz basicamente isso aqui. Você não Mas se eu lembra como faz Bhaskara, ok. lembro. Bem, eu faço a Bhaskara aqui para você. Show. Sabe que Bhaskara é um negócio que o professor aí na Espanha, ele não vai retornar para te explicar, né? Porque os professores aí na Europa como um todo, eu dou bastante aula para europeu, sei, eles são bem chatos assim, né? Não voltam para explicar nada. Não, Só o meu as coisas professor de de física programação. é bem tranquilo comigo, mas não tem como também você ficar na faculdade querendo que alguém volte pra você. Pois é. Bem, então, para começar a equação de segundo grau, né, a fórmula quadrática, a Sim. gente tem que identificar quem é A, B e C. Uhum. Então, no nosso caso aqui, o A é 4,9, o B é menos 42,5 e o C é zero porque tu não tem nenhum número sozinho, sem ter acompanhando. Sim. E o delta, então, tem uma fórmula, a primeira parte da fórmula quadrática. Meio quadrado menos 4 AC, né? Isso. Exatamente.
Então você tem esses valores aí, né? Eu acho que você pode me ajudar resolvendo essas coisas na calculadora, beleza? Pronto. Uhum. Vamos lá. Na Vezes verdade, vai ser só o 42,5 ao quadrado, porque o C é zero. Esse dá último termo aqui vai dar zero. 1806,25. Tá. Bem, agora vem a segunda parte, né? Que é Uhum. menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Então você já vê qual é a raiz quadrada aí desse numerozão que você pegou. Não, mas a gente nem diminuiu do 4,9. Mas é porque aqui é zero, certo? Ah, é, multiplicou, verdade. Nossa, tem Trocou por razão. zero, ele desapareceu. Tá, Muito deixa eu bem. ver. Quadrado de 1806,25, raiz quadrada. É 42,5. Ah, Ah, sim, olha só. Então nós reparamos uma coisa muito interessante, né? Que deu exatamente zero o valor de x. Que coisa maravilhosa. É, eita. deu exatamente zero. Justamente porque o C é zero. Mas isso aqui não tá certo, 100% Exato. certo. Ah, bem, até faz sentido que a posição seja zero, mas deveria ter outro valor. Deveria ter outro valor. Por que que não tá pegando outro valor aqui? Porque a gente não fez o mais? Ah, Talvez? nossa, Tranquilo. caramba, essa aí me pegou de jeito, hein? Me assustei com Aí, essa sua conta aí. Claro, tenho mais, é claro. É claro. Um tem sim. que ser zero, porque um está é exatamente o ponto A, né? E o outro, Uhum, que é no zero, a gente definiu o ponto A como zero, sim. e o outro é o B, né? Aí fica 42,5 mais 42,5 Exato. dividido por. Então, 4 vezes 2,9, que é. Gente, calma. 4,9 vezes 4,9, que é dividido por 24,01. E aí é 42. É parece uma senhora, né? Calculadora, muito bem, né? Não tem pressa nenhuma. O importante é a gente chegar nas respostinhas certas. E, 4,01. de modo geral, você fazer sozinha, né? Porque, infelizmente, eu não vou estar lá na prova para fazer para você começar o problema, né? É 44,27. 44,27. Então, curiosamente, demorou bastante, né? 44 segundos é coisa pra caramba. Sim. No vácuo ainda por cima. Esquisito. Bem esquisito. Mas eu confio na sua resposta. Ah, Eu vou fazer mentira, eu de vou novo fazer a conta aqui. só pra ter certeza, mas. Realmente, a resposta final desse exercício. Não tá fazendo nenhum sentido isso aqui, porque tá dando 4,41. Isso não tá certo, gente. É, ó. Pera aí, fiz errado ainda. É 80 e... Quantos? 85, né? Na prática. 85 dividido por 9,8. É porque em cima dá 85, certo? Sim. Dividido por 9,8 dá 8,6, né? Não, Não tá sei a dividido por ordem com que 24. você fez. Não sei a ordem com que você fez as Não coisas aqui, sei mas. por que o meu 49 deu 24. Deu 9,8, tá certo. Por isso tá tão. Vai ficar pior ainda? Calma. 8,7 tempo aqui. Agora é um tempo que faz sentido. Muito bem. Essa é a primeira resposta, né? Uhum. Primeira resposta. Muito bem. A menos que eu tenha errado alguma conta aqui, alguma simplificação, a princípio é isso. É. Você tem as respostas dessas contas? Tenho o resultado da. Aqui dá 4,41 segundos. Mas eu não tô Hum, concordando com as respostas disso aqui. não, Eu mas eu acho que é 4, sim. Eu não sei sim. por quê. Porque eu tinha feito antes e tinha dado 4. Não sei por que que agora não tá dando. Deixa eu ver Esquisito. se eu fiz alguma conta errada aqui. Será que a gente foi porque a gente fez a raiz quadrada de 3 com algum. Não, calma aí. Pode ser, pode não ser. Deixa eu pensar. Hum, não tô vendo erro aqui, parece tudo muito certo. Hum, A gente tinha o seno, né? O seno de 60, 60 o grau, né? sim, 60. Seno de 60 e raiz de 3 sobre 2. sim. Hum, Hum,
Muito bem. É estranho, porque eu tinha feito, tinha dado exatamente 4,41. Não sei por que não tá batendo agora. Será que foi essa tua raiz quadrada, esse teu número ao quadrado aqui? Não sei. Então, eu tô refazendo ele aqui, mas pode ser que seja assim. Ó, 25 vezes Não, 1,7 dá 42, dividido por 2 dá 21,25. E a gente ficou com 42,5. A gente não dividiu por 2. Pelo menos eu acho que é isso. é, a minha resposta aqui, se dividir por 2, eu acho que a gente esqueceu de dividir por 2. Se dividir por 2 vai dar 4, né? É isso aí. Então, era É, isso. beleza. Então tá bom, a gente só esqueceu de dividir por 2, maravilha. Sim. Ótimo. Então tá bom, então vamos continuando aqui. A próxima pergunta é calcular no instante. Deixa eu ver aqui. Calcular no instante em que a caixa abandona a rampa no ponto A, o valor do raio de curvatura da trajetória. Beleza, raio de curvatura. Então, o que que acontece, né? Esse raio de curvatura, ele é uma fórmula dada, Sim. ok? Então, eu não sei se teu professor já te apresentou, é uma fórmula que a gente não vê no ensino médio, então é A uma gente fórmula usa nova. a aceleração normal e a aceleração tangente para essa fórmula. E vocês usam Interessante. essa, né? A gente usa Eu P faço um pouco diferente. igual Eu a acho que é V mais ao fácil. quadrado. Eu também prometi acho mais fácil. V ao quadrado dividido por A normal. Ele usa umas contas, umas fórmulas diferentes, sabe? Ele não usa essa fórmula do sorvetão, por exemplo, também. Ele não usa sorvetão? Não, mas Não. provavelmente ele usou outra, Ele usa outro muitas esquema, mini mas fórmulas, sorvetão sabe? bem, não sei, né? Mas o sorvetão funciona aqui, né? Bem, Sim, eu sim. uso essa fórmula do raio aqui. Daí, supostamente, era só jogar os valores que nós temos, né? Qual que é a fórmula que o teu professor usa? Deixa eu Ele anotar usa aqui. P é igual a velocidade ao quadrado dividido pela aceleração normal. Tá, mas a gente tá falando do raio, certo? Sim. Ele usa a letra P para falar de raio? Uhum. Tá, desculpa, falar de novo aí. P igual P é igual V ao quadrado dividido por A aceleração normal. V quadrado, que eu imagino ser a velocidade inicial lá, Dividido, não, dividido pela dividido aceleração pela normal. aceleração normal. Aceleração normal? O É. que ele quer dizer com aceleração normal? Seria aceleração centrípeta? É, Ou seria gravidade? não, aceleração centrípeta. Tem a aceleração normal e a tangente. Aí a aceleração tem a setinha da aceleração, a tangente vai na mesma setinha da velocidade, e a normal sempre vai para dentro Sim. do círculo. O que é muito esquisito, porque nós não temos nenhum desses dados aqui, mas para essa fórmula a gente tem tudo. Então é Eu não muito sei, mais simples eu não sei utilizar por ela. que ele faz essa, mas. Bem, particularmente, eu fico até meio assim de como achar essa tal dessa aceleração normal, essa aceleração centrípeta que ele está dizendo, tá? Que a gente precisaria fazer bastante coisa aqui para achar ela. Porque, vamos dizer assim, na prática a gente tem um movimento que é meio circular, Uhum, aqui está o corpo, ele vai ter uma velocidade ah, que está sendo alterada ali sempre, está sempre em função das componentes, né? sim, Vx e Vy. Então, a gente teria que fazer algum teorema de Pitágoras aqui entre as Vy e Vx para achar esse cara, que me parece tem a ver com essa aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta ela é sempre perpendicular a essa velocidade. sim. E é essa aceleração que entra aqui, você está me dizendo. Essa fórmula eu realmente não conheço. Eu tô aqui olhando, É, tô abrindo, eu abri as formas pra dar uma olhada aqui. daria para fazer, mas particularmente eu usaria essa aqui, que já Parece tem meio todos bobo, os né? dados, né? Nós já Não, temos todos os dados, né? exato. Não, pra mim, assim, não me importa qual fórmula a gente usar, o importante é eu saber fazer. Tá bom. Então, decore essa fórmula aí, né? Agora, provavelmente a adaptação dessa fórmula daria essa, que Sim, envolve aceleração e tal, mas por que que eu vou ficar buscando fórmulas vetoriais se eu tenho alguma coisa já com todos os dados denunciados, sim, né? Então, Vx ao quadrado, Vy ao quadrado é a própria V lá, né? Vx e Vy, né? é a velocidade. É a velocidade, só que é a velocidade ao quadrado, certo? Uhum, Que nós temos. Ahn, então, só que eu não lembro qual ponto exatamente ele pede aqui, né? Tem que ver qual o ponto. calma aí, No deixa eu instante que a caixa abandona a rampa, então é no ponto A.
beleza? Então é no ponto A mesmo. Tá. Então, de fato, vai ser aqui a velocidade ao quadrado, que nós já temos, ficou até mais fácil, né? Uhum. 3 meios, dividido por G módulo de VY. Muito bem. Então, era 25, né? Então vai ficar 25 ao cubo, porque corta esse 2 com esse 2. Sim. Aqui embaixo a gente vai ficar com 9,8. E vezes o módulo de VY, que no caso é 25 vezes, como é seno, né? Raiz de 3 sobre 2 de novo. Beleza? Mesma coisa aqui em cima, né? Corta, corta, sobra um 2 aqui. Daí tem que resolver essa continha. Vezes 1,7, vai a continha? 25 ao quadrado, que é 225. Não, não lembro quanto é, pra falar a verdade. Dividido por 2 5 vezes vezes. 25, 625. Isso, 625. Deixa eu ir copiando também. Dividido por 2, corta isso com esse. 625. Dividido por 9,8 vezes 1,7, né? Ah, exato. Quanto é que dá? 16,66. 16,66 metros, né? Dividido. Não, calma, calma, calma. Isso eu fiz só o 9,8 vezes raiz quadrada de 3. Eu não Ah, dividi o sim. 25 ainda. 25 ao quadrado vezes 2, né? É, por Que que é você não os. contou 625? Eu tô fazendo passo a passo aqui. Ah, tá, Tá, não achei que você tinha. Perdão, tá certo. vamos lá. Deu 75. Esses dois. O quê? 75 metros o raio. Tá. Eu recomendo que você sempre faça as contas passo a passo na calculadora, uma de cada vez. Senão é capaz de você escrever duas divisões juntas, assim, como é o caso aqui, e a Sim. calculadora entender que é uma só, aí vai dar um A minha problema. calculadora nem me deixa fazer isso. Ah, entendi. Não é a calculadora científica, então ela faz uma conta por conta. Entendi. Muito bem. Eu sei. Deixa Maravilha, maravilha. Então chegamos aqui na resposta. 75 mais ou menos, né? 75 É, metros. Muito aí bem. já o resultado do. Deus. O resultado do negócio dá 127. 127. Uhum. Curiosamente é o dobro de novo aqui, né? 75 vezes 2 vai dar mais ou menos 127, né? É, 150, também não É. posso exagerar. Por que que deu 127? Era 25 mesmo a velocidade? Vamos ver. Era. Era o raio mesmo? Calcular justo o instante que a caixa abandona a rampa. Sim, eu coloquei 25 porque essa é a velocidade que ele falou que ela abandona a rampa, né? Ou eu tô errado? Não, tá certo. O Porque, ponto A com ó, no ponto velocidade A com 25. velocidade. Isso. Tá Bem, certo. Então, estranho. vai entender. Stranger Depois. Things, tô usando a fórmula aqui que é a Não, fórmula que a gente usa pra esse por caso isso que aí. eu tô assim, meu. Tipo, não é possível que eu não consiga fazer nenhuma conta dessa. Que essas eu tô tudo diferente. Bem, elas não são assim a coisa mais fácil do mundo, então não se sinta mal, tá? Não, Agora, bem, vamos lá, vamos deixar esse stand-by. Depois vai que a gente repara algum erro nosso, ou é isso, porque, né, é basicamente só jogar na forma. sim. Vamos para a próxima. Certo. C. C. Determinar a aceleração tangencial e anormal da caixa quando ela atinge o solo no ponto C em função dos vetores Y e J. Muito bem. I J, melhor dizendo. Isso. Bem, para a gente encontrar essa aceleração tangencial e normal, né, a gente precisa das componentes das velocidades nesse ponto e da aceleração. Uhum. A gente poder eventualmente utilizar a, a equação do vovô ateu mesmo, né? Vai ter que fazer isso. Porque o que que acontece, né? Quando ele encontrar o ponto C aqui, No ponto C. a velocidade dele vai ser uma velocidade um tanto diagonal, né? Claro. Sim. Então terá uma componente horizontal
e vertical, certo? Uhum. Isso sobre as velocidades. Só que ele está pedindo velocidade normal e velocidade tangencial. Velocidade Não, é normal, aceleração. aceleração, melhor dizendo. Aceleração normal e aceleração tangencial. Beleza. Como é que a gente vai encontrar a aceleração tangencial? Né, para começar aqui. O que seria a variação? O que seria a aceleração tangencial para começar, né? A aceleração tangencial seria a variação da magnitude da velocidade ao longo do tempo. Uhum. Veja, não estou falando do vetor velocidade, eu estou falando só da magnitude dela, né? O número que você veria no velocímetro, vamos dizer assim, Uhum. ok? Porque quando a gente está num movimento meio circular, como é o caso aqui, nós temos que levar em conta que apesar da velocidade ficar constante, poder ficar constante em determinadas situações, vai ter aceleração, o que é um pouco contraintuitivo, porque a gente está acostumado que onde tem aceleração tem variação da velocidade, certo? Sim, certo. Mas num movimento circular uniforme isso não acontece, né? Você tem aceleração, que a gente chama até de aceleração centrípeta, Uhum. mas não há mudança na velocidade do objeto se eu estivesse medindo ali com um velocímetro. Sim. Então, para que que serve a aceleração centrípeta, né? Ou no caso, a aceleração normal que ele cita aqui? Ela serve basicamente para alterar o sentido, a direção e o sentido do vetor velocidade. Não muda-se o módulo, ou seja, a magnitude. Muda-se só a direção e o sentido, ok? Então, a Uhum. aceleração normal, que no caso eu chamo de aceleração centrípeta, serve para isso. Agora, a aceleração tangencial, se ela existe, ela está aí para alterar o valor da velocidade mesmo, tá? Beleza? Beleza. Então, a questão é o seguinte: como é que a gente vai calcular essa aceleração tangencial? A gente precisa saber valores de velocidade em dois pontos para isso, né? Sim. Porque de fato a velocidade muda aqui. Por exemplo, no ponto B, com certeza a velocidade em módulo vai ser menor que no ponto C, né? Sim. Muito bem. Então, nós precisamos encontrar onde ocorre a variação de velocidade. Por que que eu digo isso? Porque em x não vai ocorrer variação da velocidade, certo? Uhum. Porque Certo. no x não temos aceleração. Então a gente vai ter só a variação da velocidade em y. Portanto, nós podemos pegar dois pontos aí, por exemplo, podemos encontrar qual é a velocidade aqui no ponto C, já que a gente tem informações de altura dele, né? A Uhum. altura é -8, dá para encontrar tempo, ou mesmo jogar em Torricelli, encontrar qual que é a velocidade ali, e depois a gente faz uma conta de ΔV por ΔT, encontra a aceleração, certo? Ok. Então tá bom. Apesar de que, a menos que eu esteja muito louco, eu já sei qual é a aceleração aqui qual é a aceleração do B pro C, né? A aceleração bruta ali do B pro C é a aceleração da gravidade, né? Sim. Mas a velocidade verde que eu estou apontando aqui não vai ser simplesmente uma variação de 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque a Vx, que é constante, também afeta a velocidade verde. Então, por isso que eu não posso dizer que a aceleração vai ser simplesmente 9,8, entendeu? Porque Sim. esse cara, vamos dizer assim, está diminuindo a intensidade do vetor velocidade, beleza? Uhum. Então, a questão agora é encontrar quem é Vy. Depois de toda essa minha explicação, quem é Vy, né? Vy pode ser dado simplesmente por Torricelli. Uhum. Vy é quem eu estou procurando. Muito bem. Quem que é o V0? Bem, no estudo que a gente está pensando em fazer aqui, nós podemos pegar a velocidade nesse ponto que a gente sabe quem é, né? Sim. É para baixo, 25, como é y seno, né? Já usou isso trocentas vezes nessa conta, né? Uhum. Então tá bom. Vai ficar 25 vezes o seno de 60, que a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2 Uhum. ao quadrado. Note que é negativo, certo? Sim. Porque tá para baixo, né? E bem, aqui tanto faz, né? A questão é que eu vou pôr a gravidade negativa também, porque foi decidido lá no começo. E a altura, curiosamente, também é negativa, né? Porque se eu definir que zero
é aqui e para baixo é negativo, então tu teve essa variação de 8 para baixo, né? Sim. Então, muito bem. Então agora tem que resolver essa continha. Então, vamos lá, né? Vou deixar os números mais bonitinhos aqui para tu poder jogar na calculadora. Ah, beleza. Deixa eu abrindo ela aqui, então. 625 vezes 3, É, 4. A primeira conta dá 468,75. Aí é 16 vezes 9,8, que dá mais 156,8. Vou fazer isso de novo só para ter certeza. É isso mesmo. E muito aí, bem, então agora você vai somar essas duas coisinhas e fazer a raiz quadrada delas. É 156,8. Raiz quadrada. Minha raiz quadrada aqui deu 25. Legal. 25? É. Deu exatamente 25? Não. Deu 25,0109. Se desse também não tem problema. Não, Não, eu então deixa arredondei. 25 mesmo. Sim, mais fácil. Muito bem, 25. Muito bem, muito bem, muito bem. 25, mesmo módulo com que ele saiu lá, né? Mas essa é só a velocidade em Y. Nós também temos a velocidade em X. Vamos Sim. chamar de final aqui para ficar bem esperto. A velocidade em X é sempre a mesma, então vai ser 25 vezes o cosseno de 60, ou seja, 12,5. Certo? Uhum. Então essa foi a variação da velocidade em X, ali em Y. Calma, a Então agora, velocidade X sempre vai ser a mesma? sim, porque como não tem aceleração em X, ela vai ser sempre a mesma. Beleza. Beleza. Então, a questão aqui é que a gente pode ter o vetor velocidade, né? Que vai Sim. ser simplesmente esses caras ao quadrado, raiz deles. Sim. Então, Não, mas aí a gente 25. vai calcular o módulo. Esse seria o módulo da velocidade, não? Sim, exatamente. É, o módulo. Módulo do vetor velocidade, eu quis dizer. Isso. Uhum. Isso. Sim. Então, Achei tem que a como gente você ia fazer? calcular os componentes. Não, 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 não. Não? Não, não. Não vamos fazer isso, não. O desespero na sua voz. É, porque bem, é porque essa conta aqui ela não é simples, né? Veja, vamos focar no que nós estávamos procurando. Nós estávamos procurando a velocidade tangencial, que tem a ver com a variação do módulo da velocidade. Então faz todo sentido a gente encontrar o módulo da velocidade, certo? Mas a gente tá buscando a aceleração tangencial, não a velocidade. Tangencial, justamente, Mas a que tem a aceleração é a ver velocidade. com a variação do módulo do vetor, do Não, módulo, só do módulo. Tangencial é uma coisa, tangencial tem a ver com o módulo. sim, mas Centrípeta que tem a ver com o vetor. a velocidade tangencial é igual à aceleração tangencial? Não, 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 não. Então, Vamos ter que dividir pelo tempo. tá. Mas por hora Entendi. a gente tem que encontrar quanto que é 25 vezes a raiz quadrada de 1 mais 1/4, né? Ou seja, vezes a raiz quadrada de 5/4. Vamos ver. 5 dividido por 4. 1,5. 1,25. Raiz quadrada. 1,1. Eu vou colocar 1,12. Agora você multiplicar isso por 25, Vezes 25. É 27,95. vamos deixar 28, Tá bom. aproximadamente. Muito Então. bem, e aí a questão é o seguinte, né? A aceleração, a gente sabe, ela é velocidade dividido por tempo, né? Delta V por delta T. Uhum. A aceleração tangencial vai ser isso aí, só que quanto ao módulo do vetor velocidade, né? Que a gente já Entendi. encontrou, 28. Agora, qual que foi o tempo, né? Quanto tempo ele demorou para cair lá? Quanto tempo demorou esses 8 segundos de queda, né? Nós podemos utilizar alguma fórmula que envolva posição, por exemplo, sorvetão de novo, Uhum. né? Tá. Então, a gente sabe que o deslocamento foi -8, posição inicial era 0. A velocidade inicial era -25, seno, Uhum. e raiz de 3 sobre 2, né? Beleza.
E agora, de novo, a nossa gravidade vezes. Ah, claro, tem um tempo aqui, tô quase esquecendo. Menos isso aí. Então, como você deve imaginar, a gente vai ter que resolver a Bhaskara de novo aqui. Sim. Mas dessa vez eu vou usar meu programinha, porque eu me preocupa um pouco, tá? Algumas coisas assim nessa nossa aula. Porque, por exemplo, como você pode perceber, essas contas aí são bem complexas, a interpretação é complexa, certo? Sim. Mas pelo que você me falou, você não lembrava nem como faz a Bhaskara, né? Ah, não, eu só não Então, lembrava a fórmula de Bhaskara, mas é porque faz já mais de 2 anos que eu não uso a fórmula de Bhaskara. tá, tudo bem, mas mesmo assim, são níveis de dificuldade, percebe? Pode ser que. Pode ser que. Deu um problema aqui no meu PC, que desgraça, hoje é o dia. Não foi. Pode ser que você não consiga entender as coisas mais fáceis, mais difíceis, justamente porque você não está muito atento, ou não sabe, né, fazer as mais fáceis, né? Isso é bem complicado, percebe? É que, eu vou- Então, é que assim, com certeza ele não fez essa conta do jeito que você fez. E eu não tô mas acostumada com o jeito que ele faz. você vai ter que usar Bhaskara uma hora ou outra na sua Não, graduação, isso você não, pode ter o certeza, né? problema não é Bhaskara, eu tô falando. O problema é que o jeito que ele faz as contas, ele não vai usar Bhaskara, por exemplo. Ele não usa, entendeu? Ah, Ele bem. fez um cálculo que eu não consigo entender porque ele usou a aceleração normal como a velocidade dividida por p e a aceleração tangencial como a derivada da velocidade dividida pela derivada do tempo. Entendeu? São fórmulas que eu não estou acostumado a usar. Ah, Por isso bem, que eu tô- essas questões de derivada aí, com certeza você vai ter que ver. Você já está fazendo cálculo? Já. Então, mas é que o teu, querendo ou não, eu vou te falar uma coisa, o que o teu professor fez foi frescura, sabe por quê? Hum. Porque o sorvetão e o vovô ateu, eles são um derivado integral um do outro. Então, eu só não vou fazer isso porque eu acho perda de tempo. Não, Mas, justo, por exato. exemplo, se você tem o sorvetão, né, digamos lá, x igual a x zero mais v zero t mais at quadrado sobre 2. Se você derivar isso aqui, você vai ficar com dx dt, Uhum. que por sua vez é a velocidade. Sim. A derivada da posição é a velocidade. Derivada de constante é zero. Derivada, como eu estou derivando no tempo, a derivada aqui vai ser só t. Uhum. Ou melhor, desculpa, vai ser só v zero, vai sobrar só a constante. E aqui, como é a derivada da regra do tombo, como a gente chama no Joga Brasil, dois. o 2 vai para frente, exatamente, vai ficar at sobre 2. Cortou, cortou. Olha só quem apareceu. Do sorvetão aparece o vovô ateu. Então, se, Fica- essa, Não, se é fica isso só que o ele T. fez, sabe, entendeu? Entendi. É só uma questão de. Ele quer mostrar o passo a passo, que para resolver o problema é meio desnecessário, porque a gente Exato. já conhece essas equações, certo? Exatamente. E assim, eles no ensino médio, eles aprendem derivada integral. Ou seja, eu não tô Sim, tendo aula de derivada integral. Eu sim, tive que aprender sim, sim. sozinha. Pois é, eu acho que seria interessante, né? A gente ter umas. Só, mas assim, na física, eu vou te Não é tanto tranquilizar, não tem exemplo, tanta. não tá Oi? tendo, ainda não tá me dando problema da integral derivada. Eu aprendi assim sozinha e tá sendo suficiente. Mas por Sim, isso, essas contas que eu não tô acostumada, que ele tá usando esses cálculos que eu não uso normalmente. sim. Bem, a questão é complicada mesmo. Então, aqui dividindo, né? 28 dividido por 0,34 Uhum. Você vai já dar fez? uma aceleração tangencial razoável aí. Oi? Desculpa, não ouvi. Que vai dar uma aceleração tangencial bem alta. Dividido por 0,34. Dá 82. Não. Quanto é que era aí? Aqui a gente tem a aceleração tangencial 3,93i menos 7,77j e a aceleração normal menos 3,93i menos Ah, 2,04j. ele fez suas componentes. É por componente que ele quer. Daí a história muda. Exato. Eu fiz o módulo dela. Bem, para fazer por componente, então eu acho que ele tá fazendo cada um separado mesmo. É. O eixo X e eixo Y. Travou meu PC, tava demorando. Normalmente ele faz por eixos mesmo. O PC Ele dá umas travou. enviadadas nas contas que eu fico assim. Sim, tô vendo. Bem, é o que ele pediu, né? Querendo ou não. Então, bem, vamos lá.
Bem, vamos fazer isso aí, então. Eu fiz uma aceleração aqui, só que não é aceleração vetorial, né? Ele queria aceleração vetorial. Ah, vamos lá. Como é que eu vou fazer aceleração vetorial aqui, cara? É, Tentar usar as fórmulas dele? Ou bem, se tu me mostrar aí o que ele tá usando. Tu ele tens usa? a resolução dele? Talvez me ajude a Não, ir mais ao encontro do que ele tá falando. não tenho, porque ele não Ele só resolveu. deu a resposta. É, é um querido, né? Fazer o Ah, quê? daí complica. Aí a aceleração normal é igual a velocidade ao quadrado dividido por p, que é o raio. Aceleração normal é igual ao quê? Aceleração o Velocidade ao quê? quadrado Ah, sim, dividido. v quadrado sobre r, claro. Isso. A equação da aceleração centrípeta. Mas, de Uhum. novo, né? Essa equação aqui, como você pode perceber, ela é uma equação de módulo. Ela tá Exato. te dando, ela vai te dar no máximo aqui uma resposta que está em R chapéu, né? Que seria a direção R. Só que Aí ele quer em função dos vetores I e J, né? ele faz assim, ele pega e ele divide por componente real, real. E ele fala que, cara, não sei como é que ele fez isso. A aceleração, o I da aceleração é a aceleração normal, e o J da aceleração é a aceleração tangente. Isso Só aí é que meio como estranho. que ele dividiu, exato, mas como é que ele dividiu a aceleração normal e a aceleração tangente? É uma excelente pergunta. É, talvez nesse ponto específico aqui seja isso, né? Nesse ponto específico. Mas eu também não me garanto que é isso, não, porque que a velocidade cai assim, né? A menos que fosse um negócio reto, né? Exato. Ah, cara, eu não tô entendendo o que o teu professor fez aqui, tá? Ele não pode dizer que simplesmente um é I e outro é J. Isso não pode. Isso não tá certo. Definitivamente. Não, ele faz porque dividir como componente, aí ele fala Pode ser o simplesmente. seguinte, ó. Eu vou te mostrar uma coisa, mas se ele fez isso, ele tá aproximando pra caramba. Tá. Porque o que que tá acontecendo, né? Tem uma caixa, né? E daí o negócio é meio assim, Uhum, certo? certo. Então, o que que acontece? Nesse caso, e que isso aqui é quase reto, né, numa aproximação muito louca, daí tu pode até dizer que a velocidade, a aceleração tangencial é para cá, né? Porque como você pode ver, ele continuaria vindo para cá, né? Sim. E a aceleração centrípeta seria no eixo X exatamente. Mas é só por uma aproximação muito aproximada, entendeu? Eu acho que ele faz o contrário. Eu acho que ele coloca a aceleração tangente no X para a direita e a aceleração centrípeta para baixo. Mas nesse ponto ali não tem como. A aceleração centrípeta ela sempre tem que apontar para o centro da trajetória, entendeu? O centro da Ah, trajetória circular que está rolando aqui nesse ponto, você é deve para dentro. concordar comigo que é para cá, para dentro, né? Exatamente. Então, bem, ele falou que a tangente é I ou é J? Nesse caso, ele está dividindo essas duas, que são duas componentes já. Eu não sei como é que ele dividiu componentes. É esse que é o negócio. Tu não quer me mandar um print screen ou alguma coisa do gênero para ver, para eu tentar entender o que ele Eu fez? tinha te mandado o. Eu posso compartilhar com você, será? Tá aqui nisso? Ah, tá aqui nisso. Resposta questão 5, né? É. Então, era 6, desculpa. Não, é seis, isso. Ah, não tá dividindo. Tá aqui, Aqui, ó. ó. A seleção I e a seleção J. Isso aí, cada um, elas dividindo componentes em componentes, porque a aceleração, essas duas são componentes da aceleração. Tá, mas ok, então ele não tá fazendo o que eu pensei quando você falou. Ele realmente tá pegando componentes separadas aqui. Exato. Hum, entendi. Muito bem. Tudo bem. Bem, uma conta a ser feita aí, né? Uma continha a ser feita. Vai eu tomar depressão. Como é que ele pega essa aceleração tangencial e aceleração normal aqui sem uma fórmula específica? É isso que eu tô Eu te achando mandei estranho. os slides da aula, não? Uhum. Tá. Bem lá, Tem um monte de fórmula lá. tema 2 cinemática da partícula. Eu tô olhando aqui.
Mas. Eu acho que ele pegou alguma coisa vetorial para resolver aqui, feita já. Não pode ser. Tá aí, ó. Normal. Gente. Mas ó, tudo módulo. Ele não tá dizendo quais são os vetores, ó, porque ele pega aqui vetor normal. E aqui o vetor tangente. Ele não diz o que que é em termos de x No e y. slide 19, ele tá com. É, Com. Coisa. aqui ele já começa a falar. Não, ele tá bem sem Aqui. explicar nada aqui. Essa imagem ele roubou do Halliday. Aqui. É, mas ele não escreve isso em termos de x e y. No movimento circular uniforme é zero, claro. E aqui é constante. Uniformemente acelerado, mas a gente não tá no acelerado, a gente tá num MRUV. Exatamente. Movimento retilíneo uniforme, uniformemente acelerado. Aceleração tangente é constante. É, de fato foi o que ele mostrou lá. Mas um jeito de fazer seria saber o ângulo naquele ponto. Porque a aceleração tangente, Ah, vem ela, cá. Vem pra página 32. esta. É, aqui é uma situação parecida com o que a gente tem, mas de novo, nenhum deles é aceleração tangencial ou centrípeta, entendeu? Isso aqui não é aceleração tangencial nem centrípeta. Isso aqui é a Não. aceleração normal do eixo Y, né, a gravidade. Então, a questão aqui era encontrar o ângulo. Encontrar o ângulo. Se a gente encontrar o ângulo, é só pegar os valores específicos e fazer a decomposição de novo. Mas como é que a gente vai pegar o ângulo lá? A gente vai pegar o ângulo lá, descobrindo as velocidades e fazendo a divisão entre elas. Sim. Nossa senhora, porque o que que acontece, né? Esse problema é longo mesmo, hein? O problema é pra ficar uma hora fazendo mesmo. O Não, e que que assim, acontece? cada um deles é assim. Ah, é? Nossa, eu já eu li o resultado do exercício 9 e já fiquei com medo. Ó, por exemplo, VY dividido por VX vai ser V0 seno θ dividido por zero cosseno θ. Ou seja, V que seja. A Uhum. questão é que corta dá tangente do ângulo, certo? Sim, Então a gente consegue encontrar o ângulo naquele ponto, claro, é o ângulo das velocidades. Mas a velocidade tangencial, a velocidade que a tangente, a trajetória, ela vai ter a mesma direção da aceleração que a tangente, a trajetória, né? sim, Então o ângulo da aceleração e da velocidade é o mesmo. Então a gente consegue encontrar dessa forma, sabendo quem é o Vy e o Vx lá. sim. E a gente já tem esses valores, na verdade, né? O Vy é aquele valor que eu obtive aqui, Vou ali em cima, aham. 25, né? E o VX é É o sempre nosso o mesmo valor. 2,5. Isso. Era 12,5 mesmo? É, você tinha feito a Então vai continha. dar 2. Curioso. Então qual é o valor de ângulo que faz a tangente dar 2, né? Tem que jogar na calculadora. Exato. É, minha calculadora não faz isso. A do Windows faz. Show. Ó, coloca 2 aqui, arco tangente, 63 graus. Então, beleza, faz todo sentido do mundo, o ângulo tá um pouquinho mais aberto ali. Uhum. E daí agora, né, para pegar essas componentes, a gente tem que entender um pouco desse movimento, tá faltando espaço aqui. Ah, né, porque, por exemplo, na figura que tem lá aqui no teu livro, ó, olha só, a figura que tem aqui, ele mostra, tem uma figurinha bem bonitinha que mostra isso aqui, olha só. A aceleração, daí tem a Uhum. aceleração tangencial e a aceleração normal, né? Isso. E elas têm esse ângulo em relação à trajetória. E uma é perpendicular à outra. Uhum. Tem isso também. Então, se eu encontrar a informação de uma, é só fazer a, a multiplicação, é só pegar o cara que é 90 graus a ele e pronto, né? Daí não Assim? tem segredo. É. Daí agora, né, a gente achou aquela aceleração, né? Essa aceleração aqui. Sim. Ou ela. Apesar de ela ter dado um resultado meio estranho. Exato. E Ah, aí ela é dividida em componentes. Que são é, essas duas, tá vendo? A soma bonitinha delas.
Sim. Mas é porque. Quem é essa aceleração aqui, né? Essa aceleração é a aceleração da gravidade, no nosso caso. É a única aceleração que tem. Daí, no caso, a aceleração da gravidade, ela tá, Para baixo. pensando num movimento circular, ela tá fazendo é, essas duas componentes. Mas, por exemplo, se tu pegar a resposta aqui, olha só, tu pegar essa resposta, eu tenho certeza que se tu fizer um módulo disso, vai dar, né, se tu fizer um módulo desse vetor aqui, Uhum. vai dar, desses dois, né, claro, é a soma desses módulos ao quadrado, vai dar 9,8 no caso. Sim. Então, a ideia é essa, para que tá meio sem espaço, mas eu vou abrir um outro aqui. Então, nós já sabemos o ângulo, então nossa trajetória tá aqui, muito bem, daí tá aqui, daí nós estamos querendo aqui, nós já sabemos a velocidade, e nós já sabemos algumas informações, e nós sabemos que o ângulo que ele faz com que o ângulo que ele faz, né, é 60 graus. O ângulo que a velocidade faz é 60 graus. Então, o ângulo da aceleração tangencial também vai ser esse, né? Uhum. Então, aqui está o VY, está o VX. Muito bem. E se eu for pensar em aceleração, esse cara aqui também seria não só V, né, mas como a aceleração tangencial. A aceleração centrípeta está sempre para dentro da trajetória. Sim. E quem seria a soma da aceleração tangencial, que está que tá aqui junto, né? É a aceleração. É a aceleração da gravidade mesmo. Uhum. Tem É, aqui o mesmo caminho do VY, tá vendo? sim. Bem, daí, da mesma forma que a gente faz as decomposições dos vetores velocidade, a gente faria aqui para tangente, beleza? Sim. Sim. Muito bem. Poxa, probleminha massa. E pelo menos deu para fazer a parte teórica dele. Agora tem que jogar Sim. os números e chegar na resposta, tá? Mas acho que você consegue, tá bom? Depois a gente vai fazer Infelizmente. mais aulas com você. Eu queria só fazer uma aula teste antes. Aham. E eu provavelmente vou querer que você acabe essa lista comigo. Ah, sim, a Então, lista é eu bem provavelmente grande, hein? Que sofrência. Que vou fazer. sofrência, cara. Essa lista é difícil. Eu sei. Então tá, mas posso te ajudar, sim. Esses problemas Perfeito. são bem legais, apesar de tudo. Legais é uma palavra muito forte, É uma palavra mas. forte, realmente. Mas Então tá bom. A obrigada. gente se fala, beleza? Eu vou te mandar os meus horários e tu decides lá o que fica melhor pra ti, tá bom? Tá, obrigada. Boa Então noite, tá, viu? tchau, tchau, boa Tchau, tchau. noite.